Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Resolvi fazer uma livezinha surpresa de repente. Eu tava aqui pensando como eu sempre fico pensando sobre as questões de Pilates. E aí eu resolvi fazer essa live pra falar pra vocês Pilates vezes Pilates. Qual é a diferença de um Pilates para o outro Pilates? Existem dois tipos de Pilates, para quem não sabe. Existe o Pilates clássico, que são os exercícios que Joseph Pilates deixou, apenas eles. E existe o Pilates contemporâneo, que são exercícios que foram desenvolvidos a partir dos exercícios que Joseph Pilates deixou. Para quem não sabe, Joseph Pilates, que foi o criador do método, ele deixou 11 pessoas para passar, responsáveis, treinadas por ele, para passar esse método para frente. E essas pessoas foram evoluindo os exercícios, né? Muitos deles continuaram apenas só com os exercícios do método, deixado por Joseph Pilates, e outros foram evoluindo isso, tá? Então, pode ser que você procure um estúdio de Pilates e ele fale para você, nós aplicamos o Pilates clássico aqui. Então, são apenas os exercícios deixados por Joseph Pilates, tá? E aí, em outro estúdio é o contemporâneo. No meu, na Eco Pilates, eu trabalho com o Pilates contemporâneo. Eu uso os exercícios todos deixados por Joseph Pilates, mas eu consigo enxergar a deficiência do meu aluno e eu sou capaz de regredir esse exercício ou de progredir esse exercício para que o meu aluno evolua, tá? No método clássico, não. Você entra e você começa a aprender aquele exercício. Enquanto você não aprende aquele exercício, você não para de treinar ele. Então, se o seu professor percebe que você tem uma outra deficiência, ele não te dá aquilo, porque ele tem que te ensinar exatamente aquela receitinha de bolo, sabe? Então, na Eco Pilates, eu trabalho com contemporâneo, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? Pilates clássico e Pilates contemporâneo. Qual é o segundo ponto sobre isso? Como esse professor, como esse instrutor de Pilates vai trazer para você o método para que entre realmente e para que ele trate realmente você. Como ele vai fazer isso, né? Estúdios de Pilates ensinam professores a darem aula, ensinam uma tabelinha, uma regra ali, né? E aí aquele aluno, ele sai dali e ele continua dando aquilo que ele aprendeu, né? Só que o que ele aprendeu nem sempre é o que o seu cliente chega lá no seu estúdio procurando, né? E existe o outro instrutor de Pilates que olha aquele cliente como um ser humano que tem as suas deficiências. E aí, esse é o grande diferencial. Se você chega num estúdio de Pilates e o seu instrutor, ele consegue te olhar como um ser humano e aí ele faz uma boa avaliação com você, do tipo, ele precisa saber qual é exatamente a sua dor e a sua lesão, ou se você não tem lesão, qual é a sua dor. E aí ele precisa entender como é o seu trabalho, como está a ergonomia do seu trabalho, como você dorme, qual é a atividade física que você gosta de fazer e que você pratica, tá? Porque não é porque você vai fazer Pilates, você não pode fazer outra atividade. Tem muita gente que pensa, eu faço musculação, não posso fazer Pilates, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Pilates, ele te prepara para qualquer atividade física que você goste, qualquer esporte que você goste. Então, o profissional que consegue te olhar e ver qual é a sua deficiência, ele realmente usa o método do Pilates para que ele possa tratar você, para que ele possa fortalecer você, para que ele possa aumentar a mobilidade em X lugar. Então, vou dar um exemplo. Você vem para mim e fala, Flávio, o médico me mandou fazer Pilates porque eu tenho hérnia de disco. Aí, o professor,
né? Um instrutor de Pilates que foi lá, fez o seu curso, mas ele não entende muito sobre a biomecânica do corpo. Ele não entende sobre a biomecânica do exercício. Ele simplesmente foi lá, fez um curso de Pilates e vai aplicar tudo que ele aprendeu exatamente do jeitinho que ele aprendeu em você. Então ele vai te dar uma sequência de exercícios. Você chega lá com um problema de hérnia de disco, ele vai te dar exercícios de perna, de braço, disso, aquilo. O Pilates faz isso? Faz. Mas se você chega inicial com um problema querendo tratar uma hérnia de disco, a gente precisa entender e fazer toda aquela avaliação para que eu consiga trazer para você o que realmente vai precisar no seu corpo entrar primeiro. Então se você tem uma hérnia de disco, eu preciso entender quais são os músculos e fazer uma avaliação com você. Quais são os músculos que estão em desequilíbrio para que eu solte eles e para que eu trabalhe o crescimento axial da vértebra, a abertura através da respiração. E aí sim eu entro com o fortalecimento no seu corpo. Não é porque eu tenho uma hérnia de disco, uma dor nas costas, que eu preciso fortalecer. Não adianta eu fortalecer um músculo que está em desequilíbrio. Não adianta eu fortalecer um músculo que está, de repente, em tensão. Eu não vou melhorar. De repente, o que pode acontecer e que acontece muito é, nossa, melhorei 10, 15, 20 dias, depois volta a piorar de novo. Então, esse é o diferencial. Qual é o instrutor de Pilates que está cuidando da sua lesão ou da sua dor significativa? Existe o professor de Pilates que vai fazer com você exatamente o que ele aprendeu lá no curso. E existe o professor de Pilates que vai pegar você, vai fazer uma avaliação, vai entender qual é a sua dor, vai entender quais são os músculos que estão em desequilíbrio, para que ele comece da raiz e aí sim ele vá pro resultado. Porque todo mundo quer o quê? Resultado. Só que o resultado não é uma receitinha de bolo que o que serve para um serve para o outro. Eu sempre falo, existe um alongamento, existe um fortalecimento para cada musculatura, mas existe uma postura errada para cada alongamento e para cada exercício de fortalecimento. O que serve para mim, não serve para você. O seu professor precisa perceber o que entra melhor para você, para que ele possa trazer para você realmente o resultado no seu corpo, não o que todo mundo faz por aí, não é receita de bolo. Então, esse é o grande diferencial sobre Pilates vezes Pilates. Profissional vezes profissional. Então, se você tá aí, tá com dor, tem um tipo de lesão, procure um bom estúdio de Pilates. Veja o currículo dessa pessoa. Veja qual é o tempo de trabalho que ela tem. Procure lá no Instagram dela, ou na página dela, qual for a que ela tiver, procure quais são os comentários que as pessoas falam sobre essa pessoa. Vai lá, pague para fazer uma avaliação. Não existe essa história de você querer o melhor resultado e o melhor tratamento se você não quer pagar. Porque para que você seja atendido por um bom profissional, esse bom profissional ele estudou muito por trás e ele vai te cobrar por esse trabalho. Então, quando você for exatamente pensar no seu corpo, na sua saúde e no profissional que está aí te atendendo, veja realmente se você está no lugar certo. Gente, eu acho que foi uma intenção de mostrar para vocês, foi uma livezinha aí rapidinha, uma intenção de mostrar para vocês qual é a diferença e por que Pilates funciona para uns e por que Pilates não funciona para outros, tá? Existe o Pilates clássico, o Pilates contemporâneo. Existe o profissional que vai te dar exatamente o que aprendeu ali, mesmo que não seja o que você está precisando no momento. E o profissional que vai olhar você como um ser humano e vai entender quais são as deficiências para que ele entre exatamente na raiz, tá? Então, fique de olho nisso. Eu sempre estou falando aqui na internet, você é importante. Então, procure um bom instrutor de Pilates para que você seja muito bem tratado e viva melhor sem dor.
Então é isso. Passa essa live aí para quem você acha que precisa ouvir. E siga aqui no Instagram. Se você gosta desse conteúdo, indica para outras pessoas. Todos os dias eu dou dicas aqui de como viver melhor sem dor. São dicas aleatórias. Se você não melhora com isso porque você já tem uma lesão ou tem um desequilíbrio muito importante, você precisa vir para mim, para que eu possa olhar e entender exatamente o que está desequilibrando você, para que a gente possa te dar o resultado que você merece, tá bom? Então, tô por aqui. Um beijo para vocês e todo mundo, não se esqueça disso. Todo mundo merece viver sem dor. Beijos.